sucessão a gente fala da morte, mas o que eu gosto de trazer é que para mim sucessão é continuidade intergeracional, né? É passar isso de geração para geração. Quando eu vi que eu posso sim contribuir no pilar da família empresária, não no negócio, eu me senti muito um senso de pertencimento ainda maior. Parece que tudo vai se completando. Eu senti que eu entendi de forma mais clara e profunda por que eu tinha casado com a Martina. Porque você olha pro filho e tá concretizado ali, né? Aí você fala, caramba, não teria como eu ter casado com outra pessoa, senão não teria o meu filho. Ele sempre dizia, eu posso não saber fazer, mas eu vou saber escolher as pessoas certas para poderem me contribuir e que sejam melhor que eu. Bem-vindos a mais um episódio de Ideias Têm Consequências. Eu sou Gabriel Kanner. Se você ainda não é inscrito no canal, aperte o botão inscrever-se, que você ajuda a gente a crescer o canal. Agradeço muito os últimos comentários nos últimos vídeos. Realmente tem sido muito legal ver essa comunidade começar a crescer. E aqui a gente vai sempre trazer convidados especiais, convidados que estão fazendo um papel importante na sociedade brasileira em diversas áreas. E eu quero cada vez mais trazer pessoas do meio empresarial, pessoas que de fato têm uma importância muito grande, têm um legado de geração de empregos, atuam para que a gente consiga cada vez mais desenvolver o Brasil. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui Isabelle Randon. A Isabelle eu conheci recentemente, mas realmente virou uma amiga, temos muitos valores em comum. Assim como ela vem desse meio empresarial. A Isabelle é da terceira geração de uma das principais empresas do Brasil, que é a Randon, hoje Randon Core. Então a gente vai falar um pouco sobre essa empresa, que é uma gigante, está em mais de 120 países. A gente vai falar sobre essa história de empreendedorismo, porque como eu sinto falta da gente contar as histórias dos empreendedores brasileiros, as histórias de sucesso, de pessoas que saíram do nada e cresceram e construíram grandes negócios que contribuem para o Brasil. E eu acredito que está em nossas mãos, principalmente na nossa geração, a gente começar a fazer essa restauração dos valores que foram sendo perdidos ao longo do tempo, né? Então, cada vez mais a gente vai trazer pessoas da nova geração do meio empresarial para que a gente consiga construir esse futuro que a gente tanto acredita que é possível ser construído. Então, Isabelle, obrigado pela sua presença. Obrigada eu. Uma alegria receber você aqui. Eu que estou muito feliz. Obrigada, né, Gabriel? E primeiro quero parabenizar. É um movimento que eu vejo necessário no mundo atual, no nosso Brasil. Eu acredito muito na potência, né, dos membros de família empresária. É muito rico ver espaços que a gente possa estar envolvido, contribuindo, né? É muito do que eu vejo, é um valor meu, onde eu busco, né, cada vez mais. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, então começando com a história da Randon, hoje é uma gigante, mais de 12 bilhões de reais de faturamento, presente em mais de 100 países, né, 120 países. Então eu queria começar no início da história da Randon. Como começou essa história da empresa, essa história da família? Claro. A gente até brinca, meu pai sempre traz isso, ele fala, a gente era uma startup, né? Então, tudo começou em 1949, com o meu avô Raul e o meu bisavô, né, o irmão do meu avô, o Hercílio. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de conhecer ele. E meu avô sempre dizia que eles tinham uma complementariedade muito grande, né? O meu avô, ele tinha um olhar muito forte, né, para fora, e enquanto isso, o tio Nino, que era conhecido, né, todo mundo falava tio Nino, diziam que ele era um gênio da engenharia. Então eles começaram com o terceiro eixo, né, e o freio a ar, que não existia no Brasil. Foi até um italiano, um amigo deles, que chegou para eles uma época e falou, por que vocês não começam a fazer? Tá crescendo as estradas, né? E começou a trazer isso. E foi dali que eles começaram, em Caxias do Sul, né? Ali no nosso Rio Grande do Sul. Então, foi indo muito bem. A gente começou como uma mecânica Randon. Nos anos 70, eu vou contando um pouco dos marcos importantes, visando um crescimento.
abriu-se o capital. Naquela época não eram, né, tantas empresas, mas já estava se tendo um movimento do Brasil para isso, e aí foi feito esse movimento nosso. E foi daí que a Randon, ela de fato começou a ter esse olhar de maior e maior expansão. A gente começou a fazer as ventures, né, Randon Ventures, que a gente começou a fazer muitas joint ventures, desculpa. A gente começou a fazer os joint ventures justamente também para ter parcerias e crescer ainda mais, né? A gente começou inicialmente, então, fazendo, né, a carreta, e que hoje a gente fala que nós somos soluções para o transporte, porque a gente já não... a gente faz desde a carreta como todo o processo para que ela seja entregue no final, né? Então, Sim. desde as autopeças, o freio, tudo, né? Então, a gente entrega tudo pronto. E, é claro, a gente vende para outros players no mercado também. A nossa sede continua em Caxias do Sul. A gente tem cada vez mais, né, que nem você falou, a gente realmente está com... Estamos presentes em mais de 120 países, isso é algo bem relevante. Temos 32 fábricas industriais, 8 joint Essas fábricas ventures. todas no Brasil? Não, isso, Isso no mundo. isso no mundo, né? E cada vez mais, claro que a gente sempre potencializando muito o Brasil, mas também pensando fora, né, do mercado. E algo que eu acho que é bacana trazer aqui, que até a gente estava falando, né, antes, meu avô sempre foi uma pessoa muito com a fé, uma fé grande. Minha avó que está viva, né, nossa matriarca Nilva, e eu gosto de trazer isso, Gabriel, porque muita gente fala do meu avô, né? O meu avô, ele deixou um legado pra gente. Ele faleceu em 2018, infelizmente. Queríamos ter, né, outros, eu digo, anos a mais com ele. Mas minha avó, ela continua fazendo um papel super importante, né? Que é o de unir a família, de conectar, de fazer a gente presente. E a fé dos dois sempre foi muito grande, né? Ambos sempre foram muito devotos à Nossa Senhora de Caravaggio, que é uma Nossa Senhora muito conhecida, né, no Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que é isso. Assim, ele sempre dizia: eu posso não saber fazer, mas eu vou saber escolher as pessoas certas para poderem me contribuir e que sejam melhor que eu. Essa humildade, né? A humildade desse reconhecimento de eu não consigo fazer tudo. Mas ele realmente, o dia que ele era meu pai sempre disse isso, um sonhador realizador. Isso para mim é o que eu define do meu avô, se eu posso dizer, né? E claro que hoje, assim, a nossa história, até pelo nosso momento que cada vez, muda muito e drasticamente. A gente tem focado muito em inovação dentro dos nossos negócios. A gente tem Randon Ventures, focando para desenvolver startups ligadas ao nosso negócio. A gente tem investimentos em nióbios, que o nióbio ele ajuda para o nosso produto também fixar ainda mais. Então, a gente tem olhado muito para o futuro, sempre pensando, né? A gente... não é só o hoje, a gente tem que estar sempre pensando além. Sim. Né? Então, eu vejo que a gente tem grandes diferenciais no mercado, sim, mas sempre prezando muito os nossos valores, né? Acho que os valores desde os fundadores, com os valores, claro, que a gente permaneceu, mas que a gente teve que sempre ir, sim, olhando e cuidando para uma cultura que pede uma cultura de inovação, uma cultura para estar à frente do que o mercado pede, né? Então... escutando você falar, eu lembro muito da história do meu avô, porque meu avô faleceu, eu sou terceira geração também, meu avô faleceu em 2020, né, 2 anos depois do seu, e ele falava coisas muito parecidas, ele falava muito dessa questão da humildade, de achar as pessoas certas. Ele falava que a coisa mais importante quando ele ia contratar alguém era a honestidade, porque ele sabia que o cara não ia tentar passar a perna nele. E ele sempre falou também que dinheiro não aceita desaforo, que a gente tem que ser muito respeitoso com dinheiro, né? Que o dinheiro é um meio, né? Não é para ser um fim em si mesmo. Então, eu gosto muito de escutar a história, né? Quando eu escutei no G4 você falando também, porque tem muita similaridade, tem tanta sabedoria, né? Dos nossos avós. E aí você falando da sua avó, a mulher, né? Que é isso, a gente sempre costuma falar do empreendedor, do fundador, mas sempre por trás tem uma mulher forte que sustenta a família, e na minha família era exatamente assim. A minha avó era a pessoa que estava sempre atuando para
minimizar os conflitos, né? Então, tinha briga dos irmãos, era minha avó que chamava um, chamava o outro, ou quando meu avô brigava com meu tio, ela que apaziguava os ânimos, ela estava sempre por trás, realmente organizando as coisas. Então, é muito legal escutar essa parte Que nem de meu avô você. falava, ele falava que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? E é isso, assim, ele é pra andar Sim. juntos, né? E o que você tem de memórias mais marcantes, assim, do seu avô, da sua avó? Você sabe que eu, como avô, assim, ele só falava de negócio. Era só negócio, né? Então, assim, a vida dele era movida a negócio. E a gente sempre teve os jantares na casa deles, né? E continua até hoje, nas terças-feiras. Quando eu estava morando em Caxias na época, então eu ia, né, sempre. E era muito engraçado que sempre quando eu sentava do lado dele para tentar conversar de algum assunto, ele falava de negócio. Aí eu até chegava a pensar assim, bom, eu vejo que realmente eu tenho que falar de negócio com ele, né? Então, ou seja lá da parte agro, que é um outro negócio que nós temos, né? Que ele começou nos anos 70 também, as maçãs e depois os queijos e tudo mais. Então, mas eu tenho muito marcado em mim os momentos. Ele gostava muito de levar a gente, ainda mais nós, terceira geração, os novos, né? Na época nós éramos mais novos, para dentro das fábricas. Então eu tenho muito na minha memória idas à vacaria, que é onde nós temos a produção do queijo, das maçãs. E eu tenho muito nítido, assim, ele jogando baralho, né? Ele adorava jogar. Ele ia muito bem, inclusive. Eu nem me arriscava. E muito dessas visitas que a gente fazia, mas era de forma muito natural. Não era que, né? A gente estava lá no almoço, ele falava, vamos lá, vamos juntos. E essa visão, assim, sabe? Eu gostava muito do olhar me lembra muito uma das últimas conversas que eu tive com ele, claro, desde o hospital, mas lá em Vacaria ainda, quando ele não estava no hospital, da visão dele de mundo, né? E a visão dele como ser humano. E disso que você está falando, que nem do seu avô, a honestidade, né? E eles eram pessoas que realmente acreditavam nas pessoas, Sim. né? E eu vejo que isso... eu vejo que isso movia e ia, né? Eu via que as coisas aconteciam. Sim. Então, realmente, ele ensina muito essa questão de não ter medo, de ter coragem para enfrentar. O meu avô, ele não tinha medo, né? Ele sempre dizia, se eu cair, eu levanto, faço de novo. Então, eu tenho muitas memórias. Inclusive, teve uma das nossas fábricas de queijo, ela queimou. Isso faz uns anos atrás. E o meu tio, que hoje ele é o presidente, né, dessa parte do agro, ligou para ele para avisar que todo mundo estava, porque foi de sábado para domingo, algo assim. E ele teve que ligar para ele, pro meu avô. E meu avô falou o seguinte: poxa, eu já devia ter feito e investido na fábrica nova. Agora a gente vai investir na fábrica nova. Essa visão que eu digo tudo bem, aconteceu, óbvio que machuca, óbvio que dói, ainda mais era algo que ele, né, gostava muito, mas é o pensar pra frente. O que a gente pode fazer pra mudar? Então, esses ensinamentos, eu vejo que são muito ricos Sim. pra gente levar na nossa vida, né? Então, esse empreendedorismo dele que, enfim, sempre foi muito... Eu digo que são algumas pessoas que eu admiro demais na minha vida e que ele é um, né? E sempre será um. Então, eu tenho muito a me lembrar muito dessas histórias dele, assim, sabe? Essa parte da fé sempre foi algo que ficou explícito para você? Como que era? Você percebia isso desde muito. nova, que era um elemento importante da família? Muito. A minha avó sempre, e meu pai e minha mãe, né? O meu pai, inclusive, é muito. Eu ia todos os domingos na missa, quando eu morava em Caxias, com meus pais. E meus pais, de fato, sempre também trouxeram. E meu pai, foi o que ele disse, isso vem, né, do pai e da mãe. E é muito legal de trazer, Gabriel, que a gente tem nosso encontro de família, né? É uma prática da governança familiar que nós temos exatamente desde 2012. 2011, desculpa. E no nosso primeiro encontro de família, a gente tem um ritual que continua até hoje. A gente faz um abraço coletivo e reza também. Minha avó começa com a reza, porque meu avô não está mais presente. Sua avó tá com quantos anos? Vai fazer 91 em novembro. Coisa mais linda. E aí ela começa com a reza, né, uma união. E meu avô ele abraçou a gente e falou: eu vou pedir apenas duas coisas para vocês: união e cuide dos colaboradores.
Para mim, assim, é um ato, claro, e além da gente rezar juntos, né? Mas sempre foi um ato muito de pensar no próximo, e ele sempre teve esse olhar muito. Uhum. Então, além, porque eu digo, né, não adianta apenas dizer que vai na missa e que, né, é muito mais. Também como que você pratica isso no seu dia a dia. Sim. E, de fato, ele e minha avó são pessoas que eu digo que praticam tanto a teoria como na prática, né? Ele Uhum. não mais hoje, óbvio, mas minha avó continua. Então, é muito bonito de ver isso, né? E óbvio que para a família tem o reflexo, né? Você Uhum. começa pelos pais, depois é pros filhos, né? E assim pra gente também. Então, para nós sempre foi muito claro, e minha avó sempre foi na missa, meu avô também, sempre muito nítido isso, sabe? Era um Uhum. ritual deles, né? Sim. E quando você estava crescendo, né, como que foi crescer nesse contexto de empresa familiar? Teve algum momento que você percebeu, você falou, caramba, tem algo grande aqui na minha família. Você teve Sim. alguma virada de chave que você percebeu que talvez era diferente de outras pessoas na escola, né? Como é que foi isso? Engraçado isso. Quando eu morava em Caxias, né, eu fiquei até meus 18. É, te confesso que eu vi, assim, claro que era grande, mas eu fui de fato entender o meu papel, inclusive, que é o meu papel hoje, uns anos depois. E uma maturidade de ver, porque antes eu entendia que era o seguinte: ou eu trabalhava no negócio, ou eu não tinha nada a ver com, Uhum. com a empresa familiar, né? E quando eu vi que São Paulo, até por estar conectada com muitas famílias, o FBN, que é um lugar que eu participo ativamente, participei muito ativamente, hoje inclusive eu sou membro, mas não consigo mais estar tão presente, que é o Family Business Network, Uhum. lá eu comecei a abrir muito meus olhos e eu vi que sim, eu tenho um papel, que é cuidar dessa família, né? Então, Uhum. quando eu vi que eu posso sim contribuir no pilar da família empresária e não no negócio, é, eu me senti muito um senso de pertencimento ainda maior. Porque Uhum. eu sei que um dia isso vai ser nosso. Nosso, Sim. digo, terceira, futura geração. E é ali que me deu o estralo que eu falei, bom, o que eu tô fazendo para poder um dia merecer isso e poder contribuir? Uhum. Então, para mim foi assim, eu digo, deu esse estralo, mas foi muito assim, foi meu, assim, tendo muitas conversas. Eu estava já trabalhando aqui numa consultoria aqui em São Paulo. O próprio dono dessa consultoria já conversava muito comigo. E aí foi quando eu falei, opa, eu preciso dar um rumo e me dedicar mais também a esse pilar que sim faz parte da gente, que a gente, que eu brinco, né, que é aquele acionista consciente e Uhum. responsável, né? Eu acho que tem Sim. um papel aí muito importante nosso, né? Então, é ter clareza e ver de fato onde a gente se encaixa, né? Acho que a gente tem que estar realizado, né? Porque a realização da família empresária é onde esteja cada um dos membros esteja no local certo. Sim. Então eu vejo muito isso, assim. Então para mim foi eu digo, meu grande momento de entendimento, sabe? Sim. Da É muito complexa essa situação, a gente olhar para o contexto das famílias empresárias, né? Cada empresa, cada família tem um contexto diferente, tem suas particularidades. Quais você acha que são as principais dificuldades, né? O que que... E você montou a sua consultoria, depois você foi sim, empreender, hoje trabalha com várias outras famílias empresárias. E eu acredito muito que se a gente quer realmente construir um Brasil melhor, a gente precisa de famílias empresárias fortes, unidas, com bons valores. E você está fazendo muito esse trabalho. Então, o que você vê que são as principais dificuldades que as famílias têm? sabe, Gabriel, que é bem interessante, assim, né? Até nas aulas que eu dou, nos clientes, é, eu vejo que as gerações novas estão vindo com um movimento bem diferente do que era passado, né? Inclusive Uhum. o timing, né, e tudo mais para acontecer. Mas eu acredito que desafios que também já eram vividos antigamente, eu digo, uns anos atrás e hoje, sempre é um desafio a gente falar de sucessão, por exemplo, Uhum. né? A gente vê que, de certa forma, tem um tabu. A gente sabe que na parte psicológica, no nosso inconsciente, em sucessão, a gente fala da morte. Mas o que eu Uhum. gosto de trazer é que, para mim, sucessão é continuidade intergeracional, né? É passar isso de geração para geração. Uhum. Então, sempre nesse olhar, eu vejo que é um grande desafio é, e de cada indivíduo saber qual é o seu papel, né? Se eu de fato quero estar dentro da organização ou não, quais são as outras frentes
né, aonde eu consigo. E claro, e mais ainda, cada família é única, é o que você falou. Cada família tem o seu formato, não tem Sim, copia e cola. E muitas empresas querem copiar igual a outra família. E uhum, não existe isso, porque nós sim, temos as nossas particularidades. Então, tem que ser um trabalho feito muito com o olhar, sabe, do todo daquela família. A gente pode olhar as melhores práticas, sim. mas, né, e a governança, claro, né? Acho que a governança é um grande desafio em vários aspectos, desde a governança patrimonial, governança corporativa, como a governança familiar. A gente vê que isso se misturam muitas vezes dentro das Sim. famílias empresárias. Principalmente depois que morre o patriarca, né? Hoje Sim, vocês têm a sua avó ainda. A minha avó faleceu antes, mas eu percebi isso, assim, depois que meu avô faleceu, é um baque muito grande. Aí, quer dizer, o fundador não tá mais lá e, de certa forma, era a pessoa que era o guia, né? Era quem direcionava todos os outros. Então, o desafio começa a ser muito grande, porque aí na segunda geração já cada núcleo claro. é diferente, né? Tem uma criação diferente, tem filhos diferentes, começa a ter um número maior de pessoas. Então, eu acho que o grande desafio é realmente manter essa unidade de valores, né? Manter esse legado que foi deixado pelo fundador e a família querer estar junta, né? Porque isso não acontece de forma natural, né? A gente fez uma viagem que foi maravilhosa foram 40 pessoas da Legal. família, né? Da segunda, terceira e quarta geração e a gente foi para Caraúbas, no sertão do Rio Grande do Norte, que é a cidade onde Sim, nasceu o meu avô. que legal. E a gente foi lá visitar a casa onde ele nasceu, uma casa muito, muito pobre lá. E foi fantástico, assim, foi uma experiência muito marcante. Mas isso tem que ser organizado, né? É, Porque não é natural, porque os primos, eles já crescem separados, né? Então, se você não fizer um esforço consciente para estar junto, para manter esses valores, realmente vai se distanciando, claro. né? Não tem como. Que tipo de trabalho vocês fazem nesse sentido para manter todo É, mundo unido, viagens, convívios? a gente fala que a gente é muito importante dentro da família, a gente primeiro reconhecer quem tem um papel que possa ser esse agregador, de certa forma, né? De poder trabalhar e puxar, porque é o que você falou, vai acontecendo, ainda mais as pessoas trabalhando, tendo os seus trabalhos, seja dentro do negócio familiar ou fora, e vai se deixando, de fato, Uhum, ter esse olhar e resgatar isso. Então, o que a gente sempre tenta falar e trazer junto é que tem alguém que consiga, seja das duas gerações, normalmente é muito bacana, você tem sempre ter um membro da geração mais sênior com a geração mais júnior, para aglutinar, eu diria, né, as uhum, pessoas e fazer os fóruns acontecer. Então, um encontro de família, como a viagem que vocês fizeram, e marcar mesmo, sabe? Pegar a data, marcar e vai. Às vezes, na primeira vez, nem todo mundo vai. uhum, Mas aí vocês vão começando. Começa a criar como um ritual dessa família, sabe? uhum, Né? A gente, claro, tem instâncias que você pode criar, como um comitê de família, aí, eu digo aí sim, trazer mais corpo, e aí pensar nesse desenvolvimento das gerações, mas aos poucos, o que eu digo, por isso que eu digo, cada família tem o seu momento, então você tem que ver o que faz essa família, onde que essa família gosta de estar junto. Tem famílias, por exemplo, que adoram andar a cavalo, montar a cavalo. uhum. Poxa, faz um encontro então todo mundo pra montar cavalo, depois faz aí termina com uma pizza, faz um jantar ou uma viagem pra conhecer algo bacana, que aí vocês começam a trabalhar a questão de estarem juntos, Uhum, né? Não vai ser natural, não é da noite pro dia, ou seja, por exemplo, que nem, né, o que nem você falou, às vezes não tem mais o fundador, e realmente os fundadores, né, ou o fundador, ele é o que cola, né, para todo mundo estar junto. Então, quem que vai ser o responsável por chamar as pessoas para irem uhum, jantar ou almoçar em casa? Claro, por exemplo, no nosso caso, minha avó faz, é toda terça-feira. Vamos lá, quem vai fazer depois? Tudo bem, não precisa ser toda terça-feira, mas uma vez por mês. Então, o que que Mas sua avó tá faz? aqui em São Paulo hoje. Não, não, no Rio Grande do Sul. Ah, toda terça-feira Toda lá. terça lá. Eu não participo, acabo não participando porque Aham, eu moro aqui, né? E ela faz em Caxias do Sul, ela fica lá. Então, é, é isso, assim, acho que são pequenos detalhes que dá pra fazer, pensando também, claro, no desenvolvimento. Tem toda porque é isso, acho que, e é isso que você falou também. Quando vem uma terceira geração, aqui a gente tá falando um consórcio de primos. uhum, Como é que a gente vai estar
eles não são que nem eu e você. Nós não somos, na minha geração, não sou irmão, nós somos primos. Uhum. Nós temos outros desafios, Uhum. né, que são um pouco maiores, eu diria, por não ter o convívio de irmãos. Uhum. Então, como que a gente vai estabelecer a nossa união aqui, né? Então, que nem nós, da nossa família, a gente tem conselho da terceira geração, que é um conselho não deliberativo, um conselho educativo. Temos o comitê que organiza os encontros de família, temos a nossa academia do acionista. Então, a gente tem várias frentes para justamente conseguir trabalhar essas gerações e a comunicação intergeracional, Uhum. que a gente também precisa estabelecer a comunicação Sim. com a segunda geração e Sim. primeira, né? Sim. E como que você enxerga o papel das famílias empresárias no Brasil? Olha, crucial, eu diria, e fundamental. A gente tem uma. A gente sempre falava, né? Por que a família empresária sempre. Se fala muito de SG, né? Falava também agora muito. Mas sempre com um olhar eu gosto de trazer do G de governança. Porque, óbvio, a sustentabilidade também, tudo, mas. Porque a família empresária, ela pensa a longo prazo. Uhum. Quando a gente pensa a longo prazo e não a curto prazo, a gente consegue trazer essa importância de pautas relevantes para o país, né, para a sociedade. Então, eu acredito muito no nosso papel como membros de família. Por isso que eu sou tão ligada, né, a esse movimento. Enfim, eu participo de alguns fóruns de membros de família empresária, porque eu de fato acredito, né, que a gente precisa também. Eu acredito muito também que a gente primeiro precisa se autoconhecer, Uhum. saber que a gente, nossas forças, aonde a gente pode de fato usar né, os pontos a contribuir, para a gente poder contribuir para o nosso grupo. Né? Sim. Então a gente precisa formar líderes dentro da nossa família empresária. Porque eu acredito muito que a nossa voz ela é muito importante. A gente consegue propagar ainda cada vez mais com mais força. Né? Então eu acredito demais. Assim, eu vejo que a gente cada vez mais precisa estar atento e à frente, né, dessa pauta que é muito importante. Sim. Eu vejo exatamente isso também, a visão de longo prazo, construção de legado, né? Diferente de uma empresa que é totalmente pulverizada, que você tem uma família ali que é a detentora da cultura, dos valores, né? Dessa visão de longo prazo, e o impacto disso é gigantesco para a sociedade brasileira. Eu vejo que no Brasil é até mais comum do que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não tem tantos grupos. Você percebe isso? Muito, Você muito. já entrou nessa parte nos Estados Unidos? Quando eu estive lá, eu conversei com muita gente e o pessoal fala que lá é muito corporation, né? Empresas completamente pulverizadas, sem dono, né? Com uma ação muito pulverizada no mercado. Mas é muito difícil ter grupos familiares. Muito. Aí agora, por exemplo, você vai na Europa. Lá já Você é bem mais vê. comum. Nossa, aí você vê famílias de mais de 10ª geração, assim, é muito bacana. Sim. E você vê, poxa, assim, com uma 10ª geração, você olhando como é que eles se perpetuam, né? Então, mas você vê muita diferença, assim, dos Estados Unidos versus aqui o Brasil, versus da Europa. Então, a gente tem, de fato, o Brasil, ele tem esse olhar muito grande, assim, e a gente sabe, né, 90% das empresas do Brasil são empresas familiares. Então, é muito relevante. O impacto que a gente tem é muito relevante. É importante frisar que quando fala de empresa familiar, não está falando, né, só de grupos Não, enormes. Está falando do pequeno negócio, né, o restaurante, a muito, padaria, que muito, são o grosso das empresas do Brasil. muito. E, Isabelle, como é que está a sua vida hoje, né? Hoje você tem toda essa atuação nessa pauta fundamental das empresas familiares. Hoje você está casada, é mãe de 2 meninos. Como é que você concilia essas Olha, coisas? eu brinco, né? A gente tem vários chapéus na vida, né? E os meus, eu realmente, eu brinco e gosto de dizer, até eu sempre falo que, pra mim, acho que um grande chapéu na minha vida e que me transformou como ser humano mesmo, foi quando eu fui mãe, né? Eu acho que, de fato, eu tenho o Antônio, de 4 anos, e o Francisco, de 2, né? E eu digo que eu aprendo a cada dia, né? É desafiador. A gente sabe que educar
né? A gente que quer estar junto, não é fácil. Eu me divido realmente em vários papéis, assim, junto com eles. Quero estar presente também. Uhum. Mas eu acredito que ali eu tô formando os futuros acionistas, né? E a gente até fala, quando a gente tá formando, a gente tá desde a barriga. Desde quando o bebê está dentro da barriga, a gente tá formando. Então a gente tem sim como pais, eu diria, não só eu como mãe, meu marido também, né, o Davi, temos esse grande papel, né, de educar. Então hoje realmente é o meu grande, eu diria, minha maior responsabilidade, eu diria, na minha vida. E claro que depois eu tenho meu chapéu dentro da minha família, né, tanto no comitê de pessoas da Randon Corp, como dentro da governança familiar, que eu mencionei, né, no Conselho da Terceira Geração, nessas frentes, né, da nossa academia do acionista, que me demanda também, e da minha consultoria. Eu digo que a gente fica que nem tenta fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Mas eu gasto mais, claro, energia. Eu tento mesclar um pouco, hoje eu estou conseguindo dar mais energia para o meu negócio, eu diria, né, para minha consultoria, mas eu tô indo com muita calma, justamente também para não deixar de lado o meu papel que só eu posso fazer, que é o de ser mãe. Sim. Eu acredito muito nessa importância, ainda mais nesses primeiros anos de vida, que são cruciais. Então eu tento mesclar assim, mas claro que sempre um pratinho foge, né? Não dá pra. Não diria que É. assim é tudo perfeito. A gente. Eu realmente também. E muita terapia também, né? Eu É. acredito que todo mundo tem que fazer terapia. Mas eu faço terapia assim de me ajudar mesmo. Eu não Sim. consigo fazer tudo, mas pelo menos o que eu faço, fazer muito bem feito. Né? Uhum. Então eu tenho essa comigo, assim. Eu acho que a vida adulta é isso, é sempre achar que um pratinho tá caindo, né? Tentando equilibrar tudo. Muito. E você sempre, eu sinto isso o tempo todo, né? Sempre tem alguma coisa que tá faltando, né? Ou como pai, ou como marido, ou como Muito. profissional. E acho que o resto da vida vai ser assim, né? Acho que em nenhum momento a gente vai achar que chegou num perfeito É. equilíbrio. Mas essa é a graça da vida, né? É com as dificuldades, né? E encontrar beleza nesses pequenos detalhes, né? Do dia a dia, nas dificuldades com os filhos, Muito. nas empresas. Então, mas realmente é um desafio muito grande. Grande. É. Agora são lindos os nomes, Antônio e Francisco. Por que vocês escolheram? Eu sempre tive um sonho de ter um filho Antônio. Aí quando eu conheci o Davi, inclusive foi muito bacana. Quando a gente tava se conhecendo, tudo, e eu já falava de filhos, era alucinada, era meu sonho de vida ter filho, né? E aí ele também. E eu falei, ai, nossa, vai ser Antônio. Aí ele, o nome do meu pai é Antônio Carlos. Hum. E até a gente brincou na época, né? Mas assim, eu já tinha um sonho de ter filho Antônio. E olha que bacana, eu não sabia ainda o nome para dar para Francisco. Né? Ainda na época eu não sabia qual o nome dar. A gente tava super em dúvida, tudo. E aí uma amiga me falou: Olha, Belle, fica lindo, Antônio e Francisco. Aí quando ela me falou, eu falei: Nossa, dois nomes de santos. Vai ficar lindo. Santo Antônio e São Francisco. E quando eu falei pro meu marido, eu falei: Davi, olha ali Francisco. E ele falou: era o nome do avô dele. Eu falei: Olha, Pronto, é pra ser Francisco. Aí ficaram esses dois nomes. que Claro, né, legal. da nossa história. E eu amo esses nomes. Eu realmente, pra mim, eu sempre. O que você sente de dificuldade na maternidade? Eu tô com um menino de 2 anos e 6 meses é mais tranquilo, É, porque, óbvio, à noite tem a dificuldade de dormir e tudo, mas fora isso ele, né, só mama e sim, mais dorme. tranquilo. Com 2 anos eu vejo que ele tá começando a querer questionar mais, né? Então querer desafiar, né? Falar das vontades dele, aí você tem que começar Esse é o meu grande a desafio, corrigir mais. Gabriel. Assim, sabe que. E é muito engraçado, você vai ver também, né, dos seus dois, que são coisa mais linda, né? É, cada um tem um perfil diferente. E as mesmas táticas que eu usava com o meu mais velho, eu não consigo usar com o meu mais novo. E realmente, assim, acho que são desafios ainda, mas muito do dar limite, né? O dar Uhum, limite e ensinar ele, porque o meu de 2 anos, ele tá muito também me testando, ele quer as coisas do jeito dele. uhum, Então eu tô bem nessa fase, tá sendo bem desafiadora pra mim, de conseguir dizer o não e sustentar o não.
Uhum. Porque às vezes a gente acaba dizendo não e começa a chorar, começa a gritar, e eu acabo cedendo. Aí agora eu tô sendo mais firme com ele. E é engraçado, o de 4 anos, ele, é muito bonita essa fase, ele começa já a questionar bastante. Tudo ele pergunta, mas por quê? E não sabe, e assim, você vai explicando. E também o dar limite, claro, eu acho que tá né? Agora, claro, o de 4 anos ele já me obedece mais. O de 2 ainda, ele bate de frente comigo. E é isso que eu vejo, da mesma mãe, do mesmo pai, e com perfis muito diferentes, né? Então eu vejo Sei, que eu tô tendo que usar uma outra abordagem pro meu mais novo, que no mais velho talvez eu não precisei sei. usar. Mas sabe o que é muito. E eu não sei se você reparou isso, algo que eu me vira e mexe e me provoco é. Nós somos os grandes modelos a eles, né? Então, alguma atitude muitas vezes que eu faço ou falo, depois eu vejo, nós somos um espelho. Uhum. Então, a responsabilidade e que eu vejo pra mim, e não é que eu tô dizendo que eu consigo, tá? E até às vezes eu falo, ai, tinha que ter me cuidado nisso. É um reflexo, sabe? Uhum. Então, eu tento me policiar para algumas questões de fala e de demonstração, né? Até Uhum. mesmo celular, né? A gente Sei. acaba ficando no dia a dia. Quando você vê, ele também quer pegar o celular e ficar. É, E é um isso é uma grande, dificuldade grande. não é? É, porque Que a você gente chega em fala. casa, Aí você fala, não, eu não quero que ele mexa, mas ele vê você mexendo o tempo todo. Eu né? tento me policiar direto com isso. E é um desafio, por exemplo, a Martina tá viajando agora essa semana, Sim, tá em Paris. E aí ela fala, liga por vídeo, né, pra ver pra ele. ver ele. E tudo bem, tá, enfim, falando por vídeo, mas aí depois ele fica querendo Ver ver o o. celular depois. Então realmente é um desafio. É, o que eu vejo que precisa fazer é cumprir o que você fala, né? Então, combinou alguma coisa, tem que ser cumprida. E não falar nada que você não vai fazer. Às vezes eu vejo casos de pais que vão dar bronca no filho, falar, se você não parar, eu vou esfregar a sua cara no asfalto. Tipo, você não vai fazer isso. É Então, só não, pra assustar, né? Não, então, na hora do desespero, né? então, assim, é muito ruim, porque aí a criança começa a ver que você fala um monte de coisa que você não vai fazer, né? Então, mas é um desafio. É um É desafio. Eu vejo que muito. a gente começa a entender muito melhor os nossos pais, né? Os desafios Muito. Dar que eles valores tiveram, pros nossos pais dar também, né? valor. Porque realmente, assim, e é isso também. Uma coisa que eu acho que eu ainda, claro, meus filhos ainda são pequenos, mas que eu vejo de amigos nossos que têm filhos mais velhos. Hoje a informação tá muito rápida, né? Então, Uhum, acho que o cuidado que a gente vai ter que ter também, tá atento das conversas, né? Eu busco muito conversar com eles. Claro que o mais velho fala, traz mais do que o mais novo. uhum, Até da escola, dos amigos, conversar como é que foi. Porque eu vejo que hoje tá tudo muito liberado, mais rápido uhum. as informações. Então isso me preocupa também, né? Como que eu vou conseguir, de certa forma, não quero criar ele numa bolha, né? Porque ele vai ver os amigos, mas também, como é que eu vou conseguir também frear, né? Sim, Essa. Pra conseguir travar um pouco, talvez de não ficar tão avançado, eu digo, do que a idade sim. que é pra ser, né? Então, É, exatamente. Acho que a questão chave sobre a bolha é isso, que no começo eles têm que ficar numa bolha porque eles não têm maturidade para é, lidar com os outros temas. Então, dependendo da idade, né, você vai ter que restringir. E claro que eles vão ficando mais velhos, né, dependendo do ambiente, eles vão, enfim, ver outras é, realidades. Mas aí eu vejo alguns pais falando assim, não, mas eu não quero criar numa bolha, né? Então ele tem que estar exposto a esse tipo de coisa. Bom, depende da idade dele, né? Se ele tudo com a tiver idade, eu três acho, anos de sabia? idade, tem coisa que ele não tem que, Não tem ainda não não tem tem que estar exposto. ele não consegue tomar decisão própria mesmo. Ele vai muito pelos modelos, né? Não, isso, Então, isso é uma coisa que ficou muito claro pra mim depois de ter filho, que eles imitam tudo que a gente faz, tudo que a gente tudo. fala pra eles. Então, é isso, tem coisa assim que não tem como tolerar, assim, você vai falar pra criança, ela vai absorver aquilo de Vai. alguma coisa, ela vai, até essas pautas, né, que entraram mais recentemente de ideologia de gênero e tudo isso, assim, eu achava um absurdo isso, mas depois de ter filho, você fala, caramba, por exemplo, se eu falar pro meu filho, se eu começar a falar pra ele agora,
2 anos de idade, que se ele, que talvez ele não precisa ser homem, né? Ele pode virar uma mulher, se ele quiser. Pô, você ficar todo dia falando isso pra ele, ele vai absorver aquilo, né? Ele é É uma uma esponja, né? A esponja. criança ela é uma É, esponja. é. Então, e aí eu vejo muito isso. Às vezes eles copiam muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Muito. Por isso que eu digo que as ações têm que estar alinhadas com o que a gente fala, né? A Uhum, fala e as ações. Então tem que estar andando junto. sim. É um olhar que a gente. De se policiar, de certa forma. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, porque eu digo por experiência também minha. Eu estou sempre me revisitando, sempre querendo me provocar para uma melhora, Uhum, porque eu sei que também para eles vai ser importante, né? sim, Como para mim, como para eles. sim. E que a gente não tem bola de cristal, né? E cada pai ou cada mãe educa como acha melhor. Uhum, Agora tem que estar alinhado com os nossos valores como família. sim. Então, acho que esse é uma base muito forte, assim, que eu converso muito com o Davi. E é isso, o casal também, né, Gabriel? Acho que é um. Porque antes de ter filho, a gente não tinha ainda algumas discussões, de certa forma, como isso, como educar, por exemplo, Uhum, né? Hoje eu vejo, até como casal, assim, falando, é muito importante esse alinhamento, né? uhum, Por exemplo, né, a criança falou uma coisa errada, vou dar um exemplo meu, do nosso filho mesmo. O casal tem que estar alinhado. Como é que vai ser a nossa postura diante aquilo, uhum, né? Então, é muito importante o casal também estar conversando, porque às vezes tem casais que vão discordar, que não precisa dar bronca, ou que pode falar normal. Como que vai ser essa dinâmica, né? Então, sim. é muito importante, por isso que eu digo, quando vem o filho, a gente tá pondo valores. Claro que a gente, já por casar, a gente tá casando com pessoas que têm valores parecidos com nossos. Hum, Mas as nossas criações foram criações diferentes. sim, Então, como que a gente juntos vai dar a nossa criação? sim, Né? Acho que esse também é um desafio pro sim, casal, né? Como é que a sim. gente tá cuidando, né? E alinhados na educação dos filhos. Você sente que mudou muito o casamento depois dos filhos? Eu sinto que, assim, acho que é uma progressão, né? Então, sei lá, você começa a namorar a pessoa, aí daqui a pouco começa a parecer muito pouco, né? Quase infantil o namoro. Aí né, você fica noivo. Aí depois o noivado casa. Aí eu senti isso. Chega uma hora, né? Eu tive filho relativamente rápido, mas começa a parecer muito pouco. Tudo bem, estão os dois ali, mas parece que tá Precisa faltando algo, alguma né? coisa. E aí depois que nasceu o nosso primeiro filho e agora o segundo, parece que tudo vai se completando. Eu senti que eu entendi de forma mais clara e profunda por que eu tinha casado com a Martina. Porque você olha pro filho e tá concretizado ali, né? Muito. Aí você fala, caramba, não teria como eu ter casado com outra pessoa, senão não teria O o meu filho, filho. né? Aí você vê aquilo materializado na sua frente, né? É uma nova vida humana. Muito, muito. É riquíssimo, né? A gente parar pra Sim. pensar e realmente dar mais valor, sabe? Eu acho que, claro que nós temos os desafios, isso é normal para qualquer um. Mas eu digo, não existe, acho que maior amor do mundo do que ser, né, mãe, pai junto, né? É riquíssimo, sabe? A gente poder tá criando nossos filhos, né? Pro Uhum. mundo, pra gente, eu digo, né? Crianças pra vida, eu digo. Então é um papel importantíssimo, como nós, assim, que nós temos, né? Sim, Perante com eles. sim. Então eu acho fundamental, assim, sabe? Qual que você acha que é o sentido da vida? Pra mim sempre foi, desde nova, que ter família, sempre. Né? Para mim era algo era o meu maior sonho do mundo e hoje tendo minha família, eu digo que ainda bem que eu tenho. Né? Acho Uhum. que pra mim é esse, assim, sabe? É que tudo começa a fazer sentido, né? Eu É, sempre penso no nosso meio empresarial, pensa tudo que a gente pode produzir. Tudo bem, você pode fazer produtos maravilhosos, é, uma empresa maravilhosa, mas o que você pode produzir que se compara a um ser humano, né? Você produzir um nossa, ser humano, é muito lindo, né? A uma vida, natureza, você a vê, natureza. sabe? Não, pra mim, eu acho que pra mim
é assim, enfim, né? O que eu mais sonhava. Claro que eu tenho outros sonhos, mas assim, meu principal Que legal. para me sentir realizada, de certa Sim, forma, né? sim. Isabelle, e desde que a gente você começou a vir aqui no Em Busca, né, por que você achou que seria importante esse tipo de formação, né? Você acha que a gente consegue traçar paralelos com a nossa vida, com a nossa empresa, né? O que você enxerga em todo esse movimento Claro. de educação clássica? Sabe, Gabriel, que me chama muita atenção, né? Porque eu sempre via muito falar de vocês, eu não conhecia ainda, né? Até o convite, né, do Mica. E quando eu vim conhecer, eu fiquei muito feliz porque não há espaços. Eu permeio em muitos espaços de par em membros de empresa familiar, Uhum, mas muito voltado em governança, nessas pautas que para mim eu acho super importante. uhum, Mas quando eu vim aqui conhecer, eu achei bacana que vocês disserem que para ver uma mudança tem que primeiro ter a educação uhum, dentro da gente, né? Nós nos educarmos para a gente conseguir fazer uma mudança para fora. Isso para mim me marcou, sabe? Eu acho que a gente precisa de fato e mudança assim, desde o autoconhecimento como conhecimento, né? Então aqui vocês estão dando conhecimento para a gente. E um conhecimento da verdade, né? Da história, né? Que isso acho que ainda é mais rico, de tu poder entender como foi e fazer paralelos com o que está hoje, uhum. né? Então, eu vejo com muito bons olhos e que, assim, de fato é muito único, assim, sabe? No ao meu ver, por enquanto eu não, né, não conhecia nenhum espaço que tivesse provocando esse tipo de pauta e trazendo essa história, a história clássica. Então, acho que de fato vocês foram pioneiros, né? E muito bem. E você vê aí, olha a procura que tá tendo cada vez mais. Eu noto, Gabriel, assim, eu sou católica, eu vou na missa. O que eu venho sentindo de um movimento também grande nas igrejas, quando eu vou agora, né, também não vou na missa, tá muito maior. Uhum, Então, assim, e qualquer seja a religião, tá? Aqui eu não tô falando só, enfim, né? Eu acho que eu falo da católica porque é onde eu vou. É, as pessoas estão precisando, sabe? E também de um olhar para isso. sim. Então, eu vejo que há uma busca, pelo menos dos meios que eu converso e onde eu estou, eu vejo esse resgate, sabe? Uhum, Então, eu acho que muito bacana poder estar com outras pessoas que pensam assim também e trocar, né? Num uhum, espaço seguro, a gente poder conversar, né? sim. Então, acho que também tem de certa forma, porque não é todo lugar que às vezes a gente consegue ter. Como eu, às vezes eu falar de assuntos de empresa familiar, não é em qualquer lugar que eu posso Uhum, ter. Então, sim. aqui, de fato, é um espaço para a gente poder se sentir bem, conversando com pessoas que também têm valores parecidos, né? Uhum, Então, acho que isso faz a diferença. sim. Essa busca das pessoas por Deus, sem dúvida, acho que está acontecendo. Vo- Você percebeu com quem? Assim, com amigos, né? Porque eu comecei a perceber isso, né? De pessoas próximas que começam a... Que antigamente até desdenhava um pouco, Ou não falava. ou não falava. Entendeu? Porque eu até brincava, porque quando eu era mais nova, eu ia na missa, eu e minha irmã sempre fomos com meus Uhum, pais. Minhas amigas, ninguém ia, mas não é por mal, mas não era o costume, sim. sabe? E hoje eu vejo, não tô falando delas especificamente, porque elas moram lá no sul e eu não, né, enfim, às vezes não vejo isso. Mas eu vejo hoje, assim, pessoas mais jovens procurando, Uhum, né? Tem uma missa que eu vou, gente, que eu fico pra fora, porque também eu não chego tão cedo, né? E eu falo, gente, tu vê os jovens, sabe, indo, uhum, crianças, jovens mesmo, assim, que vão sozinhos eles mesmos. sim. Nossa, Que às eu vezes estão acho levando os pais, isso está isso acontecendo também também. acontecendo. Então, assim, é um movimento que eu não via antes. Uhum, Talvez, não sei se talvez eu não vi, né? Mas eu vejo hoje cada vez, hoje digo, vai de uns anos pra cá, cada vez mais. Então, e a fala mesmo, né? Assim, das minhas amigas também, perto aqui, por busca de grupos também, uhum, sabe? Que fale, né? Que a gente possa estudar mais sim. sobre a religião. Eu acho que é muito bacana a gente ver assim, né? E que, claro, que nem eu disse, não adianta também só na teoria. Uhum, tem que viver Tem que esses viver valores, e na é. prática. Então, acho que pra mim, até eu preferiria que alguém sempre fosse na prática e não vá na igreja, mas que faça
o seu papel como, né, como Sim. um cidadão e, enfim. Agora, se a gente consegue unir tudo, acho que é melhor ainda, né? Fica mais completo, eu diria. Acho que tem a ver com maturidade também, né? Chega uma, uma época da vida, ainda bem que está acontecendo nos mais jovens, É. mas acho que a gente viveu muito isso com. Eu vejo isso muito com os amigos. É isso, o pessoal começa a casar, começa a ter filho. Aí fala: caramba, acho que a minha avó tinha razão no que ela dizia. É. Né? Então. Não, mas que legal. Muito bom. Bom, quero agradecer, Isabelle, pela nossa Obrigada. conversa. Foi muito boa, muito valorosa. A gente falou sobre empresa familiar, falamos sobre negócios, sobre valores, sobre família, sobre legado. Então, obrigado. Parabéns por tudo que Obrigada. você está fazendo nesse meio, né, com as famílias empresárias. E, novamente, eu acredito que esse é um caminho fundamental para a gente seguir em frente, fortalecer as famílias, fortalecer as empresas, e assim a gente vai conseguir ter uma sociedade mais saudável, né, melhor, se Deus quiser, do que a gente tem hoje. É verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Novamente, inscrevam-se no canal e até o próximo episódio de Ideias Têm Consequências.